Olá, meus queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Kathleen e eu tô aqui hoje para corrigir o PET de Ciências do 8º ano com vocês, o PET da primeira semana. Então, antes de começarmos, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nessa correção, tirassem suas dúvidas, pausassem o vídeo quando necessário. Caso as dúvidas permaneçam, vocês podem me procurar nos meus contatos para estar tirando as dúvidas comigo. Então, vamos começar. Então, o assunto da primeira semana, que foi falado nas videoaulas, é o assunto puberdade. É um assunto muito interessante, é um assunto que desperta grande interesse para vocês jovens, porque é a fase que vocês estão vivendo, né? Que vocês estão passando no momento. É um período de grandes mudanças na vida de vocês, mudanças rápidas, e não são só mudanças físicas, que são aquelas mais visíveis, mas também as mudanças tanto na questão biológica do corpo e também mudanças comportamentais. Então, essas mudanças são observáveis. O cérebro de vocês, jovens, adolescentes, ainda não está totalmente formado. Então, muitos neurônios ainda estão em rearranjo e novas conexões estão sendo formadas. Então, é visível essas transformações, esse aumento de, de transformação, não só em relação a emoções, muitos adolescentes, muitos jovens têm um comportamento impulsivo, né? Um comportamento temperamental, né? Então, por isso que muitas vezes os pais de vocês não falam o termo adolescência, mas sim aborrecência. Então, muitos jovens, eles sentem essa necessidade de autoafirmação e acabam querendo ser diferentes dos seus pais, se identificam mais com os seus colegas, os seus amigos, se identificam mais do que com os seus próprios familiares. Essas modificações são totalmente normais, porque está acontecendo muita mudança, não só no corpo, mas tudo acontece primeiramente aí, né, no nosso encéfalo e regiões do nosso cérebro estão sendo modificadas e vários hormônios estão sendo lançados aí no corpo de vocês. Então vamos começar a correção. Questão número 1. Na questão número 1, pergunta o seguinte: cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Bom, características sexuais primárias são aquelas relacionadas à reprodução, relacionado à diferenciação do menino e da menina, diferenciar o macho da fêmea, diferenciar o sexo do indivíduo. Então, as principais características sexuais primárias seriam o desenvolvimento dos ovários, nas meninas, desenvolvimento do útero e da vagina, e nos meninos seria o desenvolvimento dos testículos, da próstata, produção de células reprodutoras. Então, são as primárias, diferentemente das características secundárias, que são todas aquelas características que surgem na puberdade, como o aparecimento de espinhas, o surgimento dos pelos, todas aquelas características lá. Próxima questão é uma questão que se refere a fases da vida. Um aluno, vamos lá, atividade 2. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade, no qual o corpo dos meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto, apto para a reprodução. A
afirmação do aluno está correta? Justifique sua resposta. Bom, o aluno, ele se confundiu um pouquinho aí, né? A fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Bom, na verdade, a puberdade é uma fase de transição não entre a infância e a vida adulta, mas sim entre a infância e a adolescência, que é uma fase da vida de todo mundo. Continuando aí, já a adolescência é um período no início da puberdade no qual o corpo das meninas e dos meninos muda. Também está errado, porque a adolescência é uma fase e o período é que é a puberdade. Então ele se confundiu um pouquinho. Então nós temos as fases da vida: infância, adolescência, fase adulta e velhice. E a puberdade é um período de transição entre a infância e a adolescência. Ok? Próxima questão. Próxima questão, atividade 3, pergunta o seguinte: a maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Bom, várias culturas têm ritos de passagem, né? O que seria uma fase adulta, sei lá, para nós brasileiros, né? Seria o quê? Seria poder sair de casa e morar sozinho? Seria o quê? Tirar a carteira de motorista, arrumar emprego, né? Então, seria as festas de debutante, o que seria, né? Já não tem muito, assim, esse rito de passagem aí, né? Para o jovem, ele acredita que a mudança de fase adulta poderia ser essa questão de ter mais responsabilidade. Mas pediu aí para vocês pesquisarem sobre outras culturas. Para várias culturas, acontece muito essas celebrações, esses ritos de passagem. Por exemplo, muitas tribos indígenas, quando o menino ou a menina entra nessa fase aí entra na adolescência, eles têm que fazer testes. Por exemplo, coloquei aí um exemplo de uma tribo aí da Amazonas, se eu não me engano. O rapazinho aí, né? Os rapazinhos, eles têm que colocar a mão dentro de uma luva cheia de formiga. É uma formiga bem gigante, uma espécie bem gigante e que tem uma mordida muito dolorosa. Então isso aí é um rito de passagem para eles lá, que o menino está virando, né, um rapazinho. E tem outros ritos, como danças, por exemplo, né? Os muçulmanos têm a festa do Ramadã, que é uma festa muito tradicional lá, que eles comemoram a primeira menstruação da menina, e o menino, ele tem que fazer a primeira caça, né, de um animal e fazer o abate, né? Então existem vários exemplos aí para vocês pesquisarem. Próxima questão, questão 4. Vamos lá. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos. Depende da genética e do ambiente, explica a médica de adolescentes Eline Engstrom. A letra A. Quais são os hormônios sexuais? Os hormônios sexuais responsáveis por todas essas modificações no corpo da menina e do menino e desenvolvimento dos órgãos sexuais e tudo mais, são esses 3. Em relação aos meninos, temos a testosterona e as meninas progesterona e estrógeno. Letra B. O termo dispara
pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? Então, lembra que eu falei, né, sobre o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele tem grande comando nisso aí. Então, né, nessa fase aí da puberdade, tem uma parte lá do nosso encéfalo chamado hipotálamo, tem a imagem dele aí. Ele vai produzir hormônios que vão estimular essa outra, uma glândulazinha chamada hipófise, que está aí também mostrando aí na imagem, que produzir hormônios que vão estimular as glândulas sexuais do menino e da menina, ou seja, os testículos e o ovário. E aí, essas glândulas sexuais, testículos e ovários, vão começar a produzir aqueles hormônios sexuais que são responsáveis por todas aquelas modificações. Ok? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Um abraço.